Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui novamente com o Talk Food Podcast. Eu sou o Rafa Machado e ao meu lado tem a Daiane Barros. Olá, gente. Sejam bem-vindos em mais um episódio. Espero que vocês estejam comentando, curtindo, se inscrevendo para esse daqui, ó. Ficar com o cabelinho rosa. O pessoal não esquece. A gente veio até com as cores aqui, ó. Sem combinar, gente. Vê se pode. Pra ver se bateu 1000 inscritos, tá indo, cabelo rosa. Mas vamos falar de coisa boa, vai. Até o nosso convidado tá como? É isso aí, ó. Estamos aqui com ele, Roberto Beto. Tudo bom, Roberto? Tudo, ó. Prazer receber estar você aqui. Seja bem-vindo. E pra quem não me conhece, meu nome é Roberto Dinamite. Dinamite? Isso. Mas é real ou é piada? Sou registrado como Dinamite. Foi uma homenagem à jogadora ou não? Isso. Não, então é uma bomba. Nos outros podcasts eu já contei sobre como foi. Sou registrado. Foi vó e meu pai que colocaram esse nome. Que bacana. Não, mas eu quero saber também. Eu vou falar também, então. Conta a história pra gente. E eu gravei o Pesadelo na Cozinha, né? Que é a terceira e última temporada com Estrela de Roma, que é o restaurante do meu pai. Estrela que ficou Sou do Ceará, uma cidadezinha chamada Hidrolândia, lá bem distante. Delicinha, Vim parar praia, onde? Aqui em sol. São Paulo. E como que tá? Tá gostando aqui de Sampa? Tá quanto Muito. tempo já? Eu vim em 2017, né? Ah, já tem um tempo já. Aí voltei em 2018, fiquei em Fortaleza, né? Mas não consegui me adaptar, senti saudade de São Paulo. Eu disse, não, eu vou ter que voltar e vou ter Que que era correria concluir louca. o que eu tenho que fazer em São Paulo. E olha o que rolou, né? Acostumou O com essa reality loucura. show que veio Olha só. e a mudança do restaurante do meu pai. Foi você mesmo que inscreveu pra participar do Foi. Pesadelo na Cozinha, não? Eu mandei um e-mail e eu disse assim, eu pensei, não, olha, essa história vai ser bem bacana e é impossível não Eles não gostarem. Então a história era uma história relacionada ao meu relacionamento com meu pai, né? Muito Eu com emocionante. 15 anos, meu pai se separou da minha mãe e nesse tempo eu fiquei mais de 20 anos distante do meu pai, né? Tem. Caramba. E eu vim conviver com ele depois de 40 anos, olha aí. Olha só. Nossa. Eu, Mas como eu foi? tinha Você 15 falou assim, e depois... tô indo, pai. Não? Não, na verdade eu vim, né? E eu me casei, tive um relacionamento e tal. Pra cá? Mas assim, o pensamento era vim me aproximar do meu pai, né? Isso sim. não foi... E como eu tinha aquela vontade de fazer gastronomia, eu disse, não, por que eu não vou estudar? Faço gastronomia e meu pai tem um restaurante e eu vou começar por lá. Útil Porque eu ao não tinha agradável. como, Né? sem nenhuma experiência, você chegar aqui, eu quero trabalhar no restaurante. Se jogar, Né? né? E isso não rola. Não. Tem que ter experiência, Com certeza. né? E isso foi o primeiro passo onde tudo aconteceu, Mas nessa fiquei curioso. loucura toda. Seu pai é fã do Roberto Dinamite ou não? Cara, meu pai ama futebol. Meu pai é palmeirense. Palmeirense. Só que, na Tá verdade, feliz. nessa época, ele conhecia, tinha amizade com o Roberto Dinamite, e ele me chamava criança, brincando e tal, e ele, Que eu bacana. brincava, Roberto Dinamite e minha avó ouvia, né? E escutando. quem foi me registrar no cartório foi minha avó. Ah, então ela já Aí, aproveitou. beleza, minha avó chegou Fez lá um no agrado. cartório, fez, né? Quando chegou em casa que mostrou o registro da minha mãe, aí minha mãe, nossa, Meu não Deus. era pra ele. Eu disse, ué, mas vocês chamam, então eu botei. E Virou pronto, ficou. Roberto Dinamite. Só que eu cresci, né? Então eu durante a adolescência, criança, eu sofria muito bullying. Ah, é? Por conta do nome. Casa do Dinamite. E era o motivo de quando se falasse o meu nome alto na escola, no hospital e tal, todo mundo virava pra mim. Mas isso eu já tô acostumado com isso. Costumou. Ninguém E eu fala, não vai pensava em explodir, tirar. não. Eu dizia, não, eu vou tirar esse nome porque não é dá, muito né? constrangimento toda a vida, né? E eu cresci, só que eu pensei, não, isso faz parte da minha personalidade. Sim, E foi eu uma, minha não história. tenho como tirar mais. é uma E história. pronto, e já. vai ficar, faz parte de mim, né? Bacana. certo. Não dá pra tirar. E conta um pouquinho pra gente como que foi o Pesadelo da Cozinha. Eu vi que você era bem afastado, né, do seu pai no começo, não tinha contato. um diálogo, Isso. O programa aproximou você. Você sabe que separação de pai e mãe, isso é muito complicado para um Eu sei. filho, né? né? É um trauma, né? Que Isso tem, não tem gera como. um conflito, algo na sua cabeça psicológico que todo mundo cresce, mas sempre fica com aquilo, né? Uhum. E, na verdade, quando eu me aproximei do meu pai, assim, no início, ele tinha medo, ele não queria, era aquela situação, mas Uma mesmo assim eu rejeiçãozinha, né? insisti, né? Aham. Eu que insisti mesmo e tal, e foi muito difícil. Assim, não foi nada fácil, Imagino. porque eu me deparei com uma pessoa que eu não tinha... Não conhecia, né? Que eu não conhecia. Então, essa convivência de você conviver com alguém que você não conhece,
Que era pra ser próximo, mas não era muito próximo. complicado, mesmo sabendo que é uma pessoa do seu sangue, né? Sim, eu vi que eu vi que o Jacan no programa fez até umas perguntas de aproximação. Inclusive, agora que eu sei por que a cor dele preferida é verde, né? Porque é palmeirense, hein? Exato, isso, é. Então, você vê que nas perguntas lá, ninguém sabia... Não sabia nada de nada, né? Do outro, né? Foram Na verdade, a conhecendo. gente passou a conviver, não tinha muito diálogo, e na cabeça dele ele me tinha como se fosse uma disputa. E isso dentro do restaurante gerou um conflito Muito grande. muito né? grande, porque por mais que eu quisesse mudança, que eu quisesse fazer um trabalho bacana lá, eu não conseguia. Por conta da convivência com ele, Sim. que era muito difícil, né? Como se fosse uma barreira, né? Exato. Então, com essa convivência difícil, foi que veio a questão do reality, né? Sim, sim. Que quem me apresentou o programa foi meu pai. Seu Foi pai já ele? assistia. Isso, eu não assistia. Caramba. Eu sempre assisti o MasterChef, que na verdade já me inscrevi, acho que uma... Por favor, gente. Aí, ó. Né? Por Foi, favor. já vai Aqui, a ó, sexta, Master- né? Sexta vez que Roberto Dinamite. eu sempre gostei do MasterChef. É muito legal. Mas Sim. eu não tinha conhecimento do Pesadelo na Cozinha, né? Nossa, é bem totalmente Então, diferente. quando né, meu um pai pouquinho. apresentou, aí eu vi a possibilidade que eu já estava esgotado, que eu não aguento. Eu já ia trabalhar em outra empresa, eu já ia entregar minha carteira para poder ir trabalhar É que lá em outro era local, difícil, né? Porque sério. eu acho que todos eles, você é o mais atualizadinho, assim, né? É, O pessoal porque eu mais- sempre Sim. eu viajo, né? Estudei, Sim. tenho tenho uma formação que eu sou formado em gestão de RH, né? Ah, legal. Então, é uma outra visão completamente do Tirou o fiado de do lá. que eles. Tipo, não, mas acho que meu pai Já voltou? De vez em quando Com o bloquinho? os amigos, né? O problema Gente, é esse. tinha um Esse amigo que é o problema. devia 1.700, era isso, não era? Quase 2.000, é. Quase R$2.000, gente. Eu quero ser amiga do seu pai. Então, mas isso Quero fazer amizade com ele, com Mas, certeza. mas aí, pagou daí pergunta? Meu, eu Será tô, que pagou? assim, passada. Eu quero que o Jacan... Tem uma pessoa que me deve, Jacan. Você pode falar pro Datena? Gente, ele ligou pro cara e falou assim, olha, se você não pagar, o você vai passar no Datena. Minutinho que o Jacan vai falar com você, tá? Sexta-feira você vem aqui, a gente conversa. Se não tem outro oficial, você vai passar no Datena. Você conhece o Datena? O Datena é meu amigo. Eu achei o máximo aquilo. então foi bem bacana, uma cena bem Nossa, polêmica, né? muito. Que quando ele me chamou na cena que ele perguntou o que era aquela Aqueles monte de monte de conta lá, e eu papeizinhos disse, lá, ó, né? tem um aqui que tá devendo quase R$2.000, É né? muita grana. Aí foi quando ele teve a ideia, né? E eu disse que era um amigo insuportável, que eu detestava. E o meu pai mudava tudo que era de procedimento do restaurante, né? Ele O que tentava era fazer um padronizado, jeitinho, ele né? mudava por completo por conta desse amigo. Ah. Quando chegou os R$500, eu falava, pai, tá bom, chega. Aí ele aumentava o limite. Já deu. E eu falava Não e adiantava. não adiantava. Não, e eu dava- vi que ainda ele reclamou do atendimento, né? O cara deve R$2.000. não, Você tá E ele brincando. falou que a comida era ruim É. e que o atendimento era péssimo. A minha né? vontade era de falar, por que você comeu Aí tudo eu falei isso? assim, olha aí seus amigos, pai. Quantas vezes ele comeu pra chegar no 1.700 e ainda falar que tá ruim? que é ruim. Meu Não, Deus. é bem Eu vou difícil. falar Não, pra você. e seu pai é uma pessoa de um coração enorme, né? O pelo meu que eu pai, vi, ele assim. é uma pessoa de ajudar muito as pessoas, assim. Meu pai também é Ele assim, tem dá vontade de dar um soco às vezes. Ele é muito... Assim, eu me preocupo muito com o outro, né? Sim. Mas existe um certo momento que A gente tem que se preocupar com a gente que também. tá bom, né? É, Você tem que dar ajudar, mas, né? Tem que ter um limite, né? tem que ter um Entre equilíbrio, o não legal pode- e o bobo, né? Porque você, tirar e dar a roupa do Não dá. corpo, né? Pra até uma pessoa que de repente nem merece, não Não. sei. Não é um merecedor. comportamento Meu muito... avô falava assim, você de dá a mão, a abusar, pessoa né? quer o braço. De abusar, É, eu não sei. Eu não, Já é não era demais, né? Mas muito então, a favor. foi ele que se inscreveu ou foi você que se inscreveu? Foi no eu que programa? escrevi, Foi né? você. Ele ficou apresentou. Você ficou Aí- emocionado quando Com já certeza, né? Imagina você receber o Jacan. Não, assim, a restaurante. presença do Jacan é algo muito forte, né? Imagina. Uhum. Assim. E principalmente para você que é apaixonado por gastronomia, que você sonha em sim. chefe. Você imagina, É um você sonho, tá né? do lado de um cara que é um renomado. Um cara foda, na- né? na O negócio. cozinha, Fala assim, né? Caraca. Porque ali na frente das câmeras não é só porque ele é famoso, Sim. tá na frente Tem das toda a câmeras. história dele, Mas né? porque realmente ele sabe cozinhar. É a mesma, Sim. mesma O cara coisa tem do uma menino. bagagem muito... Ah. E ele conta, eu já ouvi histórias dele assim, que ele conta que eu fiquei... Tem uma Impressionado. história de um ovo lá que ele disse que o patrão dele fez ele fazer 7 vezes um ovo pochê.
Caraca. Não, foi um omelete. Aham. Caramba. E ele foi fazendo até ele se aperfeiçoar. Nossa. Isso é 7 vezes. 7 vezes. É que nem você falou, é a mesma coisa de um menino da base, né? Pra trazer pro Um futebol. omelete. E isso que Conheceu o patrão o Ronaldo, dele tava né? fazendo com ele era, eu falo que, Olha, o um chicotinho. ensinamento para que ele se tornasse quem ele é hoje, né? Nossa. O pessoal acha que é uma cascadura, Eu mas na falo verdade que- ninguém sabe o que ele passou, né? Dentro de uma empresa, às vezes tem patrões que tá lhe mostrando ali inúmeras coisas e você tá tapando os Tá olhos. cego, né? Você tem que seguir, principalmente pessoas que é mais experiente que a gente tem que... A gente tem que ter como um incentivo, né? Exatamente. Se E incentivar. você absorver mais tudo Isso. aquilo de aprendizado que aquela pessoa pode dar para você, né? Na verdade, ninguém nunca sabe de tudo, né? Eu não sei se porque eu sou uma pessoa que eu sou muito de aproveitar tudo que o outro tá ali do meu lado, né? Absorver, né? Mesmo as coisas negativas, Sim, sabe? ver para um Me- lado. uma coisa negativa, o que eu penso? Eu digo, não, eu não vou repetir aquilo que aquela pessoa Não tá vou fazer fazendo. isso, Mas né? você vê como isso é positivo para mim? Porque eu não Sim, vou fazer e eu sim. não quero fazer. Você vai aprender com né? erros do outro, né? E não Exato. vai errar E eu sou igual muito a ele. observador em relação a isso, né? Então, o meu convívio com outras pessoas, mesmo que seja algo negativo, aquilo ele tá sendo positivo para mim. Sim, Sim, com certeza. sim. Você tá Pra mim tirando a pra mim lição. Com não certeza. fazer. Então, voltando à inscrição. Eu mandei um e-mail contando a história toda de como era o relacionamento meu com meu pai, né? Que era A bem história da difícil. minha família e tal, né? E mais ou menos com uma semana chega a caçadora de personagens. Que legal. Eles Então que vão vai atrás primeiro... de personagens e tal. Fazer uma... Só que quando ela chegou lá, quem atendeu, quem recebeu ela foi meu pai. Eu não tava no restaurante. Entendi. Seu pai parece ser bem sério, né? Isso. Bem. Eu já ficaria assim, ai, meu Deus. Mas assim, ele é sério, mas ele é muito inteligente, muito entende Não, de eu tudo. fiquei Ele é assim- muito ligado a tudo. Nossa, não é meu pai, mas eu fiquei super orgulhosa, assim, de tudo que ele, sabe, fez. Da evolução. E do Se, do ser humano se que você ele, sentar que com ele é, ele, né? conversar com ele é muito atualizado em todas as Legal. informações que você Imagina. de hoje ele é assim. Que bacana. Então, voltando à inscrição. Aí, Uhum. quem tava lá era meu pai e quem recebeu ele foi meu pai. Só que meu pai começou a contar uma história que não tinha nada a ver com o e-mail que eu tinha mandado, né? E olha, por sorte, eu cheguei bem na hora. Eu poderia não ter Amém, chegado, né? É, mas eu cheguei na hora ainda e bem. eu falei assim, pai, dá licença, agora é comigo. Deixa com que eu Aí ela falou, seu pai estava conversando comigo, mas não tinha nada a ver com o e-mail que você tinha mandado e A tal. história é totalmente Eu acho que diferente. o pai ainda não tinha ideia do que ia rolar, né? Sim, sim. E eu comecei a conversar, a história é isso. Aí ela falou, realmente é isso que eu quero. Porque a história de vocês é muito emocionante. Muito No programa eu chorei, eu dei risada. É bem... Então, a mensagem que eu quis passar para as pessoas, isso eu consegui, né? E quando eu fiz a inscrição, eu tinha a plena certeza que eu ia ser escolhido. Sim. Eu não tinha dúvida. Olha Já aí como é sabia, né? o meu pensamento, né? Mas é assim pensamento que a gente positivo, consegue. né? é. E eu até brinquei com os funcionários lá e eu dizia, olha, cuidado que o Jacan tá vindo aí. Olha E só. meu pai ria Prevendo. também. Gente, Ficava falando, prevendo. Jacan tá vindo Eu aí. morri de dar risada quando o Jacan falou da Polo do Hércules. Ele falou, o que é isso? É um chiclete na Polo? Que ele... Não, era um clipe, sei lá o que que era. ele um colocava negócio assim, aí. gente, pra ficar, Mas sei vocês lá, viram acho que pra as fechar. fardas como eram. Nossa. Meu Deus do céu. O Jacan falou, acho que foi da Polo dele, eu tenho vontade de vomitar vendo essa Polo. Mas vocês imaginem, né? Eu sou muito observador. Eu toda vida, tudo que eu visitei de restaurante, a primeira coisa que eu queria olhar era a cozinha. Ah, Sempre é? foi assim. Eu sempre certo. fui muito observador da decoração, do atendimento, de tudo. Aí você chega num restaurante desse, você se depara com tudo aquilo. Eu achava mais Vocês legal, têm- gente, vocês têm- que o forno, você tomava um choque, era Não, isso, era a né? bancada. Era bancada, colocou a Se mão na você bancada, estivesse você tomava um- cortando algo aqui, que você tocasse aqui, ó. Tomava Era um choque. choque. Você morria. Eu vi que acho E que o era- seu Newton, né, tomou um choque que ele Mas foi eu pegar tomei a colher. também. Tomou? Foi. Foi, eu vi. Você foi pegar, acho que alguma Que no forma, momento que eu tomei o choque, o Jacan ficou rindo da minha cara. Foi, você entendeu? foi. E ele falou, bem feito. Né? Cara, mas Essa essa hora hora, dava né? uma vontade. Então eu disse, puta que pariu, por que não foi ele que tomou o choque? Deixa eu chegar. Deixa eu colocar os 2 dedos dele aqui. Mas era por Então, causa do forno. teve um ligava momento que forno. o Nildo tomou um choque tão grande que tu viu que ele soltou a faca que tava na mão, né? Aham. Tadinho. E assim, de tudo das gravações, o Nildo,
era a pessoa que me fazia rir demais. E eu Ele tava é muito tão... bonzinho, parece. E eu né? tava tão... Você gravar um reality daquele é muito louco. Com certeza. Eu falo assim. Você vai ficar apreensivo. E naquele momento, pelo fato da minha convivência do meu pai, o que estava acontecendo, eu tava completamente sem noção de nada. Assim, o meu pensamento era... O que vinha era tudo do que tinha acontecido do meu passado com a minha família. O passado ficava aqui, né? Isso. Um E o que filmezinho. estava acontecendo no momento. E no primeiro momento que eu tive A oportunidade, contato né? com o Jacan, eu me emocionei porque veio tudo De uma à vez tona, só, né? né? sabe, O assim, filme na todo cabeça, né? o filme. De eu lembrar quando minha mãe falava assim que a história da nossa família dava para ser contada em TV, né? Aham. É E só aí você eu- de irmão, não? Aí tem, Tem mais mais irmão? 5. Eita! Não, desculpa, 4. 4, 5 com Tem você. o Robson, né? A Rita Erlane Não vou esquecer Tem o nome do um irmão, Ricardo. vai ficar bravo, hein? e tem a Vitória, né? Que é a mais nova. A Vitória foi A pra fechar Vitória a é fábrica. adotada. Foi com V. É adotada, a Ah, Vitória. adotada, A Vitória, que ela não bacana. chegou a ser criada com meu pai, mas ela chama meu pai de pai e meu pai também, sabe? Sim. É filha. É como se fosse filha. Né? Então, Caramba, que Robson, bacana. qual que é o é o outro? Robson, a Rita... O Robson, assim, eu falo que minha família, a gente sempre trabalhou com arte. É. O Robson dança bem pra caramba, já foi Ah, bailarino. legal. Olha, que bacana. show. Minha irmã é cantora conhecida no Ceará, no Nordeste. Que Canta legal. muito bem. O mais novo também gosta de música, toca em vários instrumentos, é formado em administração. Todo mundo tem uma E veia a mais artística. nova trabalha com modelo, trabalha com negócio que de... bacana. Que agora até representou minha cidade lá no desfile, Miss? né? Isso. Que bacana. Show. Guitona, que só. Uma Ah. negrona É. muito bonita Legal. pra Que caramba. legal. Parabéns pela família. Tem uma história muito bonita de vida essa minha E aí? irmã mais nova, né? Aham. Foi tirada tem da quantos mãe anos? judicialmente e minha mãe Caramba. adotou. Caramba, que bacana. Minha família adotou, né? A gente Sua família ama- tem um coraçãozão, né? Tem, né? Isso já vem dos avós, né? E aí, voltando, Do você falou, interior. pô, toda essa história a gente agora tá aqui realmente conseguindo trazer pro Brasil num programa de nível então, nacional. e eu nunca imaginei que de Né? repente eu estar sentado ali numa sala e estar me vendo eu contando a história Da sua família. da minha vida, né? E tá, Num e tá programa de TV, né? Né? E que isso até hoje é uma repercussão que eu todo dia recebo, né, mensagem de Feedback. brasileiro em Mas todo é muito canto do mundo emocionante. que você imaginar. É verdade. aquela parte que você abraça eu seu pai, recebo, olha nos nossa. olhos dele e fala te amo. É uma coisa Mas, que a gente não faz nos nossos pais muitas vezes. né? Eu falo que tocou muito. Quem de uma família não teve um problema com o pai ou com a mãe, né? Todo mundo, né? E eu sabia que ia tocar muitas pessoas, né? Com Sim. certeza. E a mensagem que eu quis passar para as pessoas é que nunca é tarde, né? Assim, Ah, com certeza. sempre com alguém da sua família. E eu recebi inúmeras mensagens, que meu pai morreu e eu não tive oportunidade, que até hoje o meu pai, eu não eu estou intrigado com ele, né? Por questões, né? E Sim. tal. Acho que... E que eu ele não fala comigo, né? Então, eu acho que fez muito refletir. Com Muitos certeza. casos Sim. de família que isso pode mudar. Com certeza. E a galera tem que dar valor, porque Nunca é tarde. ano o passado, Vinha em perdeu. julho, E- eu perdi meu pai. E antes, antigamente, difícil. assim, no meu caso, eu não conseguia entender muita coisa. Né? Não tinha perdão. Ah, eu vi que você era bem, E- não rancoroso, mas você ainda Mas levava você muito tinha aquilo, muita né? mágoa porque a pessoa não conseguia entender muita coisa, né? Uhum. Você cresceu sem entender. Você só viu um lado da história, né? Que era Uhum. sua mãe falando isso. E você, não viu o lado do seu pai. Né? Então hoje eu consigo entender tanto um lado como o outro, eu ligo os dois e tá tudo certo. Eles que se virem, né? O Você ama os perdão dois. se os dois existe algo, assim, nós os filhos, a gente É a não, parte. Não infelizmente tem o que fazer, né? não tem o que fazer e não tem nada a ver com o que Ah, sim. aconteceu entre É que a eles. gente acaba né? pegando a mágoa, né? Da mãe ou Isso. do pai, né? Não, mas hoje eu não tenho mais. Isso aí. assim. Isso faz já bem, faz bem. já foi porque eu entendo um lado e o outro, né? Sim, Então, sim. Você conseguir ver os dois lados da moeda. cada um seus motivos e não adianta você ficar, por que não foi isso? Sim. Por que É. não foi assim? Uhum. Porque Deus não quis que fosse Com daquela certeza. maneira, né? Então É. tinha que ser daquela forma. entendeu? E outra, você pode Foi o até que não Deus gostar de quis. alguma coisa que aconteceu, mas não do pai e da mãe, né? E, é uma e atitude, apesar de eu e meu pai, nós somos muito diferentes, com pensamentos diferentes, com Opostos, né? opostos, completamente. Uhum. Mas que isso pode ser conviver e se respeitar, né? Com certeza. Isso eu falo não só entre pai e mãe, mas Irmãos, eu né? falo hoje a gente na sociedade, a gente pode conviver Com certeza. com A diferença do outro, né? Sem precisar ter ódio
Sim. E nem fazer com que as pessoas queiram obrigar que você tem que Nada é aceitar a obrigado. opinião do outro, que você tem que ser de uma maneira X, né? É o respeito, E né? isso hoje as pessoas elas não estão respeitando isso. Ah, não. Né? É difícil. Elas Esse- acham que é o que elas pensam. Principalmente internet. Escreve o que quer e julgam as pessoas, acham que é o próprio Deus, né? E, Tá acima de eu todo sofri mundo. muito em relação a isso, né? Sim. Sobre os haters de falar ou me julgar ou determinada situação por conta de um reality de 1 hora e pouco, É né? verdade. É que as Falando- pessoas veem o que elas acham, né? E com não sabem certeza. realmente o que acontece, o que se passava na sua cabeça, a sua história toda, né? Exato. o próprio E quem me julgamento. conhece, quem convive comigo, sabe a pessoa que eu sou. Os meus valores, né? Sim. Não é 1 Sim. hora e pouco de um reality, Que de uma vai- edição que vai me julgar e dizer quem eu sou. Com né? certeza. Mas eu achei você bem, assim, deixou o orgulho de lado e falou, abraçou, vestiu a camisa, né? Não é qualquer pessoa Sim, que mas faça assim, isso, você né? fala que um reality desse, cada uma pessoa dessa tem um julgamento. E uma Sim. visão, né? E uma visão diferente. E uma forma né? de encarar. É isso Pra- mesmo. no começo foi bem difícil pra mim. Eu não estava preparado com essa questão de haters, essas coisas loucas, né? É difícil, sabia né? que ia Do vir, nada vem muita Foi, informação, é muita né? informação, né? Aham. E principalmente por uma particularidade da sua vida, que nem seus amigos que conviviam com você não sabia Tá sabendo. dessa dor que eu tinha, né? Sim. Sim. Dessa coisa particular. Você tá se abrindo Minha. ali, né? Na Exato. TV. E ali eu tô me abrindo, mas é algo que fosse positivo para as pessoas, e não Sim. de uma visão negativa, como Sim. muitas pessoas têm. Da questão de É. dizer, ele quer tomar o restaurante do meu pai, ele Sempre quer tem. não sei o que, né? E às vezes algumas falas que teve no programa, isso me chegou a me prejudicar. Ah, né? eu A machuca, imagino. Por né? exemplo, naquele momento lá com o Jacan, eu tava lá fora chorando, Sim. e ele falou o momento que eu queria tomar o lugar do seu pai, né? do sócio, e que, vai trabalhar moleque. Então aquilo soou algo negativo, Sim. Com certeza. né? Que me gerou bem... Como foi se bem- você bem tivesse sério, vindo de né? lá, chegasse e falado, Isso, sai, deixa como que se eu eu... mando, né? se eu não tivesse trabalhado na vida, como Aham. se eu, né? Se tivesse E eu experiência. não, eu sempre trabalhei de muito novo, né? Uhum. Bem de menor. Aliás, todos os meus irmãos, todos começaram a ganhar dinheiro, tudo E eles com... nunca quiseram vir pra São Paulo? Não. Não. Só eu mesmo que sou. Diferente. eu sou do mundo. Eu gosto de Aham. viajar, gosto de viver num lugar, em outro. É gostoso, E né? ter várias experiências assim. Isso é bom. Já eles importante. eles são de ficar lá. Se bem que eles, apesar de morar lá, eles viajaram muito, né? Por conta Legal. Do trabalho? Uhum. do trabalho, da arte, né? Que trabalhavam com música e tal. Então eles viajaram muito. Sua Aham. irmã mesmo, pra cá Mas tem muito trabalho vive. de modelo. Minha irmã E viajam, mas continuam lá. Gostam de ficar Eu no não, eu cantinho já não deles. gosto de morar lá. Eu amo o meu interior, Hidrolândia lá, nasci em Santa Quitéria, mas eu não gosto de interior. Tu quer voar, né? Eu gosto de ficar poucos dias e tal, eles Passar sabem um final de disso. semana. Que meu lugar, eu gosto de capital, eu gosto de movimento, eu gosto de experiências novas, eu gosto por exemplo, eu vim para São Paulo em busca da gastronomia, Tá Sim. certo. né? Eu vi que seu pai no final do programa falou que você ia fazer, fez mesmo. Isso. Então, Tá e fazendo? hoje eu já era para mim estar formado, né? Então, por conta da pandemia, Sim. eu não tinha como É me difícil, formar, né? Aham. E agora a gente retornou e tal, Bacana. mas em breve, se Deus Eu quiser. achei que era mentira. Eu falei tô- assim, acho que ele vai fazer nada. Não, mas Só no programa. eu vim para isso, né? Uhum. E os primeiros contatos que eu tive com cozinha de restaurante foi no No Estrela de Roma. restaurante do meu pai. Engraçado que os primeiros momentos de cozinha que eu tive lá, pra mim era como se eu tivesse no Masterchef. Porque, sabe aquele negócio eu amo um Aquele restaurante friozinho na tá barriga. lotado. Aham. E aquele muita coisa pra você fazer de prato pra montar. Uma e pressão em preparar, volta. e aquela loucura toda. Aham. Se eles disserem que o mesmo sentimento e aquele perrengue que você vê do Masterchef, é a mesma coisa. Eu vi que Só não você tem fez- câmera gravando. Exato. Você fez 5, acho que era 5 pratos, aí o Isaac errou, levou pra outra mesa. Ó, pra você ver como você conseguiu enxergar Eu que vi. eu tava certo. Você tava certo, E eu o vi. Jacan brigou comigo. Eu porque vi, ele brigou, ele falou falando, assim, você não dizendo- fez, faz logo, que não sei o quê. Porque uma coisa que eu sou muito de prestar atenção naquilo que eu faço. Sim, Ou se você me dá um procedimento, um padrão X, o prato é dessa forma, tem que ser servido assim, Você assim. vai lá. O meu pensamento... Seguir E se a depois você me falar outra coisa, isso é em todo trabalho que eu Aham. faço é assim. Se você me falar outra, eu observo. falo, não, você falou isso, você, isso. isso. Não é assim.
Eu sou bem... Eu sou uma pessoa que não gosto muito de errar. Hã? Eu sou uma pessoa que não gosto Então, muito de eu errar, também- porque eu odeio pedir desculpa. Hoje eu melhorei. E eu sempre, nos meus trabalhos, eu anotava. Eu nunca gostei de ficar perguntando milhões de vezes às pessoas. Eu também, aqui, ó. Sabe? Já tá. E as pessoas que trabalharam na vida comigo sabem, né? Sim. Como eu sou. É igualmente também alguém que eu tô ensinando e tal, que me pergunta a 10ª vez a mesma coisa. Você Você já dá uma Ah, respiração. olha, o meu sangue já, sabe? Pra mim, isso já me soa como um desinteresse total do trabalho, Sim. sabe? Isso Falta de Não tá atenção, prestando né? atenção. Deus, Aham. é algo muito... num trabalho Grava fácil, no relaxado, celular, né? que eu sabe vou assim? repetir. Grave, tem que prestar atenção e tal. Não Sim. pergunte a 15ª Eu anoto vez, tudo. porque... E eu sou muito... Pra mim tem que ser... Ou se é X, e não tem que mudar. Você me falou aquilo, eu decoro. Eu Sim. sou assim. Eu vi aquela hora, eu fiquei indignada. Eu sou muito justa. Eu falei, como assim? Ele fez tá os falando. pratos. Isaac, filha da mãe, não vai Então falar eu fiz que... certo. Ele entregou o prato pra uma outra Eu mesa, não lembro, foi? foi. Ele Ele que entregou. inverteu. Ele pegou todos os pratos que você tinha feito. Eu não sei se ele entregou pra uma mesa só, mas eu sei que ele foi distribuindo. Ele entregou pra uma outra mesa. É. Aí o Jacan me fez montar Tudo de novo, né? novamente o prato e gritando comigo. Caramba. Olha, mas aquele momento ali, eu vou lhe dizer que me deu vontade de eu dar na cara. É isso que eu ia É perguntar pra sério. você. Se teve alguma hora que deu vontade de você Não, sair na porrada com o Jacan. teve vários momentos que eu tive vontade de dar na cara dele, né? Aquele foi Mas assim, pessoalmente, Roberto, eu não faço isso com as pessoas. Sim. Aham. Mas assim, essa questão de gritar, eu não gosto de trabalhar com ninguém E uma gritando. pressão já, né? ainda a pessoa Tira do gritando, sério, né? né? E você sabendo que você tá Ou certo. alguém me pressionando de uma coisa que eu tenho certeza do que eu tô fazendo, né? E você tava certo. E que eu né? tenho conhecimento. Aham. Eu Aí. fico indignado. Ô! O que acontece? Não aguento mais, não. Ah, mas acabou de começar? Acabou de começar, você não aguenta mais? Então vai embora. Então, quando eu tô fazendo um prato, que vem alguém falar algo ou me dizer técnica de uma coisa que a pessoa não tem conhecimento, Aí não, né? olha, eu fico indignado e eu convivo isso com pessoas assim, sempre. Aí eu olho assim, né? Eu só dou um olhar, aí a pessoa Já até sabe, né? já percebe que eu não gostei, né? Eu morri de rir a hora que você provou também a comida salgadíssima, gente, do Não, aquilo Newton. do Foi Ni- real ou foi mentira? Não, foi aquilo lá? real. Foi Aquilo real. tava um sal tão horrível. Sal Mas ali, moura. o tutu que ele sempre faz, o Nildo fazia, era sempre salgado. Ah, E ele sempre tinha justificativa e eu dizia, Nildo, por que isso salgado? Tá muito salgado. Né? E quando aconteceu lá, que o Jacan me chamou, olha aqui. Né? prova. Mas você viu no momento que eu peguei ele no braço. Não, né? ele pegou o Newton assim, vem aqui. Mais um pouco. E o Newton meio assim, né? Isso Todo- que é Se tu tranquilo. souber que as pessoas ficaram indignadas Eu comigo por imagino, causa daquilo, eu né? imagino. Que disse que tinha que botar um processo em mim. Ô, Porque louco. pegou ele Não sei o pelo que, braço. não sei o que. Muito Aí eu mimimi. disse, gente, é um reality, aquilo ali. Não é? É a gente necessário, né? Tem... Senão não tem você graça. não ia ter. Tem que polemizar, É. tem Sim, que ficar senão não tem- bacana, né? O Ninguém Newton ainda assiste. continua? Todos os funcionários ainda Um continuam? abraço ou não? pro Nildo. O Nildo tá no Piauí, montou um restaurante legal. pra ele, numa Ele é um cidadezinha que eu amorzinho, né? que eu não sei o nome. Que legal. Nildo era a comédia de lá do restaurante, sabe assim? Você trabalhar com ele era... Alegria. Cara, é muito engraçado. Nas gravações, quando ele chegava de bota de vaqueiro, com chapéu. Caramba, assim, era... E a Sério? produção todo dia, ele era o que dava... Assim, pra gente rir risada, muito, né? era o O Nildo humor das gravações. do programa, né? É. E você falou que seu pai era um pouco mais sério, mais esquentado. Até a Dai comentou. Você ficou com medo na hora que ele ia Ele não encontrar o falava Jacan muito, né? e ter muita Se você faísca fala, entre eles? sabe que naquela cena eu não tinha ideia do que ia acontecer, na verdade. Do que ele falaria. Porque você, ali, a produção, ela te faz uma surpresa. Uhum. E eu não tinha a mínima Pra pegar ideia. o sentimento Eu não real, sabia né? se era minha irmã que apareceu ou se era minha irmã que ia cantar pra mim. Eu não tinha a mínima ideia. Tava acontecendo. Tinha milhões de pessoas. Então, aquele encontro de vocês, você não sabia de nada. Não, eu Nada, não tinha nada, ideia nada. do que ia rolar. Me pegaram, o motorista me pegou 8 horas da manhã. Uhum. E ele ficou rodando comigo e eu disse, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? acontecendo? Será que ele Vai vai me me matar? sequestrar? E o carro tinha comida, tinha água, Cara, e ok, beleza, tô bem ia lá aqui, e né? tal. Tô de Mas boa. o nervoso, assim. Sim, você Aí sabe quando o eu que tá cheguei no acontecendo. parque, o povo, o carro parou em um local, eu sei que era... lá a equipe eu acho que é mais de 100 pessoas. É muita gente. É muita gente que você lida, Aham. né? Aliás, um beijo à equipe da Band, que é um povo assim, Sensacional, maravilhoso. Assim. É. Eu vou te dizer que cada um, da maneira que tratava com a gente, da maneira que eles
lidavam com a história, eles se emocionavam. É Tinha legal. uns que choravam também. Porque ele é o Sabe terceiro assim, que fala e a eles, mesma e coisa. eles tinham o máximo de cuidado, porque na edição, nas gravações, porque existe um depoimento antes, né? Então, no momento que a gente falou inúmeras coisas que eu falei, ou que meu pai falou, naquele momento a gente não estava muito preparado Seu para... remédio. Olha. Mentira, O Fábio e o JC também falou muito bem da equipe da Band, né? Que eles tiveram um certo cuidado pelo que foi falado, eu e meu pai, né? Que naquele momento a gente Sim. estava muito... Era Fragilizado, mágoa, muita coisa sim. que foi falado. Mas a edição teve muito cuidado em Toda uma relação a mistura, né? isso, né? Sim, sim. E para não gerar... Mas foi tudo certo, eu agradeço a Band, né? Demais nessa questão. Aí, voltando o que eu tava falando, que eu acabei entrando no... Na hora, quando eles chegaram no Estrela de Roma ou não? Sim, do parque, né? Ah, do parque que você eu chegou. não tinha ideia do que ia rolar. Ah, eu sei sim. que na hora que quando eu subi, eles falaram só, sobe essa escada aí. Você nem E era uma sabe. escada enorme, né? Eles queriam sua Aí, reação. aí quando eu cheguei subi a escada, quando eu cheguei assim, aí eram várias luzes em cima de mim, um negócio com Pensei, espelho, meu e não sei o Deus, que. né? Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu sei que... Aí falaram assim, ó, vai andando e olha pra paisagem, né? Fica como se estivesse passeando. E eu, eita, o que vai O que acontecer? está acontecendo? Aí teve um certo momento, quando eu vi o Jacan, né? É. Com aquele suspensório dele e tal. Com aquela com cestinha. a cestinha de café da manhã. É. E o meu pai, né? Só que... Era vinho. que Eu pensei que era quando- um vinho que vocês estavam tomando, então era um vinho suco de também. uva. Ah, tá. Era frutas, eram várias coisas. E no momento que eu me deparei com meu pai, eu não tava falando com ele assim. Vocês direito. moravam juntos? Não. Sim. E- Mas e a não gente não tava se falava? falando. Não tinha um diálogo entre Caramba. vocês. Então, eles E eu queriam- acabei não resisti e eles fizeram uma reprodução de um piquenique do último momento que eu tive com meu pai, que ele lembrava. Ai, que legal! Que isso eu tinha 8 fiquei sem entender. Eu anos falei, e- pra que um piquenique, gente? Mas é Eles Que era a porque- última memória Mas é uma dele. memória... Nossa, foi na olha Quinta que da Boa Vista, outra. no Rio. Que legal. bacana. Foi o último momento que eu lembrava com meu pai, né? Que bacana. Nossa. Aí eles reproduziram Eles são esse- maravilhosos, então, realmente. Reproduziram esse piquenique. Que Que show! foi com a minha família, com meus irmãos e minha mãe, né? Então, Aham. como minha família eles não puderam tem como trazer, que trazer, disse, que Sua o gasto sua é mãe muito grande, ia né? dar uma cotovelada no seu pai. Eu Mentira. não sei como seria. Olha pra você ver como é. Então, tudo que eu tava passando, que eu tava sentindo aqui, a minha família Sim. no Ceará tava sentindo também. Com certeza. Porque Vendo sabia as tudo que imagens. tava acontecendo, Uhum. tudo que... E minha mãe, e meus irmãos, tudo, sabe? Todo mundo sentindo. E foi tudo espontâneo mesmo. Você não sabia de nada do que Não. estava acontecendo. Eu Que não tinha bacana. ideia. E Meu, eu achei tudo que o vai máximo as rolando... perguntas. E tudo que vai rolando no reality, o pessoal fala, não sei o que é combinado. Não, Não é. tem nada combinado. Caramba. Jogam a gente naquela loucura lá E só vai. rolando. E por isso que faz esse sucesso que E faz. vai né? acontecer. Né? E, na Apesar verdade, das foi pessoas ótimo falarem pra que é vocês, né? combinado, só que não tem Não é. combinação, né? É claro que, na verdade, se você está participando de um reality, você tem que soltar os seus sentimentos e E deixar. se jogar, né? Sim, É sim. diferente aqui eu vou me... Tá, Se eu convivo policiar, com né? você, se policiar é diferente. No reality você tem que Sim. liberar Deixar e rolar. soltar o que você tá sentindo naquele momento, que é o que dá A emoção dá pra a você ver emoção nitidamente, no você programa. vendo o programa. E o pessoal, você se não emociona. sei o que, tu é chorão demais. Eu sou chorão, na vida real eu sou assim. E Já é Eu uma- choro muito. Sentimental. Eu sou. Minha mãe é assim. Tudo que eu sinto. Beijo, mãe. Chora eu hoje. sou chorão. tudo. Minha mãe E é. principalmente alguma coisa que era relacionada à vida da minha família. Né? Ah, emociona Não é muito assim. mais, né? Não tinha como. Eu, quando eu vejo coisa de mãe Você e pai, imagina, eu também você sou tá mais... sentado numa sala e vê começar o programa e mostrar a foto da sua família lá e contando hora. a história de vida da sua Nossa. família. Ó, eu fico. Já começa a derreter Sabe já, assim, né? é- Com certeza. Já fica Mas é emocionado. muito louco, porque é só Família é família. sentindo pra Só ver, né? passando pra E gravar uma loucura daquela falando sobre coisa da sua vida, da sua família, de uma Traumas dor, e tudo, né? é muito, né? Deve Não, ser. é. Eu Mas fiquei emocionada. que bom que aconteceu, porque só assim foi o que teve a solução da minha família com meu pai. Sim. Né? Isso não resolveu, não foi só eu, não. Foi Resolveu a Todo família mundo. inteira, né? Ai, que legal. Que bacana. E o programa conseguiu fazer isso. Nossa, foi Porque se não incrível. fosse o programa, eu poderia ter, como eu disse, minha carteira, já ia dar minha carteira ia ir pro para outro trabalho. outro né? trabalho e eu ia me afastar ia do meu mais pai. tá próximo. E não ia ter diálogo igual um e ponto final. Hoje Então. vocês têm um diálogo juntos. Hoje a gente convive e
É diferente, não é como antes. Tá até torcendo pro Palmeiras também ou não? Hã? Você torce pra que time? Palmeirense é meu pai. Você, na verdade, eu não torço pra Não tem time nenhum, sabe? Nem gosto Eu de acho futebol. legal, eu admiro Torcer também futebol, não. beleza, mas eu não tenho um time nenhum. Entendi. Quando é jogo do Brasil, Aí você- É, eu beleza. também gosto Se eu mais. tiver num grupo que tiver assistindo Palmeiras, ok. Se Vai eu tiver assistir no Corinthians Corinthians. também. É. Legal é a Eu bagunça, o tenho essa, convívio. né? Eu gosto de estar ali com as pessoas e eu Sim, vou curtir. aproveitar, né? Eu tive agora até no Gaviões da Fiel, É na mesmo? escola Olha, de samba que lá legal. e tal. Nossa, legal eu pra adorei. caramba. É E disse que muito não bom. podia entrar de verde. Você imagina se eu tivesse ido de Lá, verde, que eu não lá eles não sabia. deixam. Verdade. Eu sou corintiano, uma vez E eu eu fiz no adorei a estádio. bateria. Nossa senhora. É muito show. Eles não né? deixam Tudo que tem entrar música nada. eu gosto. Então não interessa o ritmo, Pode estar tocando, tá eu ótimo. gosto, eu gosto de A bateria tudo. da Gaviões é linda. Eu Não, fui pelo no, amor de no Deus, ensaio de assim, 2010 que o Ronaldo tava lá. É um negócio que Eu realmente fui é no- essencial. Eu tô com saudade até de Fortaleza, porque rola lá um pré-carnaval assim. Carnavalzinho Meu Deus do gostoso, céu. Essa né? época já tá rolando lá, já, ou o não? quê? Lá em Fortaleza Desde tá. janeiro Ah, já é começou. maravilhoso. o né? mês todinho. Caramba, que delícia. Que legal. E carnaval é muito felicidade, muito Não, horror, eu né? amo carnaval, assim. Gente. Eu não aguento, não tenho mais o pique, né? Que eu ia assim, mas agora... Bora falar também de uma coisa muito boa, que é o nosso patrocinador, Giro Isso aí, Motos. Isso aí, galera. Se você quer comprar... Um foguete. É um foguete, um foguetão que é daquele rolê top. Ou quer comprar uma moto pra você economizar. Economizar tempo, né? No Fazer um trânsito, você não delivery, pega. né? Economiza também no combustível, então conheça a Giro Motors. Lá você pode levar sua moto também se você quiser fazer um Parcelinhas. consignado, né? Deixar lá pra Uma galera parcelinha legal. avaliar. Sim, pode levar, deixar consignado pra venda. Isso, a galera vai avaliar sua moto, colocar pra venda. Assim que vender, você tem sua parte, a galera vai ter a comissão. Mas um atendimento excelente do Cássio, né? O que você achou daquela moto lá daí que você tava em cima? Gente, já tô até querendo comprar uma moto. Confortável, dá pra viajar, não dá? Porra! E chama Super. atenção pra caramba. Galera, também tem Eu que patinete chamo elétrico. atenção, né? 2 foguetes, tá naquela imagem. Entra lá, gente. Tá aparecendo aqui na tela o QR Code da Giro Motors. Só Entra, entrar. lê o QR Code e falem com o Cássio. Você vai se dar muito bem com a galera da Giro Motors, tá legal? Isso aí, galera. Sabe uma dúvida não, uma pergunta que eu queria fazer pra você. Por que o seu pai tem um apelido de Quincas? Quincas. É apelido ou é um Mesma sobrenome? coisa que aconteceu comigo, mas só que ele não é registrado. O nome dele é Francisco. Ah. Ele é registrado como Francisco, só que os pais chamavam de Quincas. Ah, é? Parece não, era pra ser Joaquim. Aham. Mas aí parece que, eu não sei se foi a mãe ou não sei, eu não sei se Alguma coisa. foi o meu avô ou minha avó que colocou Foi indo. essas coisas loucas lá do interior do Ceará, né? E virou isso. Quincas. E virou Quincas. Mas não foi registrado. Não. Não. O nome Só dele apelido O mesmo. nome dele é Apelido mesmo. Francisco, não tem nada a ver com... não Ele- é Joaquim. E ele ainda continua com o Isaac de sociedade? Sociedade Como que é ele e o Marcos. ficou? O Isaac não? Também. Ah, tá. Porque ele, são uma- 3 sócios, né? É, então, é que na verdade falou três sócios, mas aparecia Isso. só o Isaac e seu É, pai. Eu Porque falei assim, na quem é esse gravação terceiro sócio? eu até quis chamar o outro, mas eles falaram assim, porque, nossa, tanto sócio, fica muito... Muita gente. Fica muita gente que acaba saindo do foco do... Entendi. Ah, né? e ele não é muito participativo? Ele, na verdade, só é restaurante? sócio, ele é irmão do Isaac, né? Ah, tá. É. Mas ele não Mas vai no ele não restaurante vai, igual... não, é sócio demais. 3 Já tinha a história, era completa, precisava de colocar mais um lá, né? E hoje, qual que você vê a diferença depois do programa do Pesadelo da Cozinha, a diferença no restaurante? Qual que é esse reflexo que você Cara, pode assim, contar? eu falo que o programa, ele transformou o restaurante do jeitinho que eu queria. Ah, que você não ia conseguir, né? Que eu Ele não ia conseguiu. conseguir por Difícil. conta dos dois, mais por conta dos dois, né? Assim, da abriu visão a mente deles e da deles. maneira dele. Era muito E foi engraçado, porque o que me salvou foi o programa, né? Assim, a frase que você mais falava é, eu falo com eles, eu já disse isso, eu falei isso. e o pessoal Era falava pra- assim, nossa senhora, só sabe reclamar, né? Eu disse, gente, mas eu não cuidava da parte financeira. Eu não Tem podia como. simplesmente pegar o dinheiro e dizer assim, não, eu vou fazer tal coisa. Vou Não comprar dá. um Não é uniforme, assim, né? mas é assim, eu fazia o que eu podia. Sim. Não é assim, sem a grana que eu precisava, mas o que podia, primeiro, era mudar o público que eu queria atender, né? Ah, você E eu queria disse, mudança. não, eu vou ter que transformar esse lugar aqui em um local que eu pudesse, que trouxesse minha família, que eu pudesse Sim. atender meus amigos e
desviasse muito Ambiente. desse foco de botecão, assim, dessa coisa bem... Entendi. E que eu não gostava, Sim. de forma alguma. Mas o né? pessoal ia muito pra beber lá, na época? E era questão que vendia um prato de R$10. Você tem noção? nossa. Eu disse, não, um local tão bacana, poder não pode, isso dá, não pode né? ser. E eles pensavam, eles observavam muito ao redor deles. Os outros Entendi, comércios. Os concorrentes. E eles não faziam a parte dele. Estrela de Roma no passado já foi um restaurante que vendia muito. Aham. De viver muito lotado, que faturava Cheio. muito, né? E na minha chegada aqui, não tava mais assim. Tava completamente, né? Deu uma caída no... Muito, até pelo que eles estavam fazendo. Eles mesmos estavam destruindo o restaurante, né? Entendi. E tava com muita coisa com defeito, eles não... Muita não- coisa quebrada, E eu né? não entendia por que tanto dinheiro que ganharam e não investiram, não cuidaram do restaurante. É uma vaca que você vai tirando o leite, Leite. tirando o Uma hora leite, você não esquece, alimenta e pronto. Esquece isso de vai, dar né? capim. É. Então, o programa, ele deu um up que Ajudou. deixou completamente... E o público hoje, que frequenta lá, a gente atende gente do Brasil todo, Que legal. né? Pessoas que são fãs do programa. Sim. Aí Tem uma chego lá no visibilidade restaurante, uns já vai à procura do meu pai, outros já vão me procurar, né? Eu Então, lembro fazer que uma o, foto, marcar o restaurante. Exato, o Jacan falou assim, isso daqui tá uma cozinha do Drácula, um museu isso aqui, tá um horror, Pessoas que quando se terror. aproximam de mim lá, às vezes tem meio receio, aí às vezes só É. ri pra mim, meio assim, tá mais calmo, né? Tá mais calmo. Mas na verdade, acho que o que disse- você viu eu falo, foi... gente, mas eu sou calmo, né? É. Eu não vi você muito nervoso, apesar que a hora que você saiu, eu falei, eu acho que ele não volta. Uma hora que acho que você foi comprar queijos. Isso, foi uma das cenas que acharam que eu ia abandonar desistir. de Ia novo dar- a cozinha, até seu né? pai, né? Seu pai E ficou eu tinha com feito medo. uns croque-monsieur, né? Croque-madame, são os dois sanduíches lá, que é Ainda sanduíche tem francês. esses sanduíches? E é um dos mais vendidos lá. Ah, que legal. Do Realmente que o Jacan ficou. colocou lá, que ele fez, né? Preparou com a gente, que ele falou Achei assim, o ó, máximo. o Roberto vai preparar comigo na cozinha naquele momento que ele sentou lá, a gente, Aham. que deu bronca, né? Foi. Você quer se vingar do seu pai, não foi? Ele falou assim. Mas realmente ele falou certo. Era mais ou Foi menos uma espécie isso. do programa em si, naquele momento era uma vingança. Era mais ou menos. De né? tudo. Mas uma vingança que foi boa, foi sim. boa. Lado Não bom. era que fosse pro lado. Ruim, né? Né? Você viu que a vingança que foi pro lado. Foi Foi uma pro lado, vingança foi que a- benéfico. É. que Foi a não vingança era que pro lado arrumou ruim. tudo, né? Arrumou, tipo, tanto o restaurante quanto Então, o voltando ao restaurante deles. atendimento. Hoje a gente atende gente do Brasil todo, né? Que bacana. A gente recebe mensagem, eu tenho tanta vontade de conhecer o restaurante. Ah, é tão legal de isso, né? pessoas que moram em locais assim, completamente que eu sei que Não tem nem acesso. a poder vir aqui. Aham. Nossa, eu nunca comi uma comida assim, né? E mas assim, o Jacan, a presença dele lá, ele sabe pela região e pelo que por ser nordestino e tal, ele sabia que não tinha como fazer alta gastronomia. Sim. Né? Ele Ele sabe o público sabia o que ele vai padrão, atingir, Ele, né? ele É. não tirou o que tinha. Sim. O Mas- primeiro momento quando me perguntaram, o que você pensa de cardápio? Eu me lembrei o quê? Comida afetiva. É, legal. Aí o que vem? Comidas que minha Da avó sua e que fazia. minha época mãe de- faz para mim, né, e tal, que eu gosto muito e tal. Então isso, quando eu conversei com eles, foi colocado lá e até hoje Legal. está, né? Bacana. Né? Comida baiana, comida que é por causa deles que são baianos, né? Os outros E dessas, Mas- dessas pessoas que você fala que tem interesse em conhecer depois do programa, você já teve alguma história engraçada, né? De alguém chegar lá e ficar tirando foto? Ou qualquer coisa... Vários, assim, pessoal. Mas às vezes, não, Isso falando às assim. vezes nem estando lá, né? Às vezes estando em outros Aham. locais, Viu, assim. assim. Agora eu tive na Vila Madalena e outros locais que eu vou. Sempre Bacana. tem gente que lhe olha assim, tenta lembrar e eu tal. conheço Eu lembro esse de lugar você. algum lugar. E tal. Tem gente que não Tirar não umas fala, fotos. que fica na sua e tal. Que é aquela só Tem pega gente o que já celularzinho aqui, assim. tem comportamento de... Só filmando assim, escondido só. Tem gente que já tem um comportamento de se emocionar e tal, assim, de É que a mesmo? gente percebe. Já dá um Nossa, abraço. e tal, aí dizem, vem aqui e tal. Que legal. Mas eu acho bacana, eu adoro Sim. o calor das pessoas. Pode falar comigo, pode tirar foto, não tem Pode. problema nenhum. Eu não sou zangado, como eu falo, né? Como o pessoal achou que era. Isso né? não sou. Mas eu assim, gosto de tratar bem uma as pessoas. pergunta assim que não quer calar.
Ainda a fritadeira fica uma semana com óleo. Isso não, viu, pessoal? Nem pode, porque o pessoal não gosta de vai pegar batata gosto. frita, né? Aquelas Pegar gosto. batata frita pretinha. Não, né? hoje é claro que eles têm um certo cuidado, porque Sim, o público sim. que anda lá, né? Mudou. Já, mas é um outro atualizou. Só padrão, que né? assim, ó, as pessoas confundem, aí acham porque o Jacan teve lá, vai encontrar uma alta gastronomia, não sei o quê. Aham. Mas, gente, como? Não tem. É região, Não tem né? porque Como? as pessoas que vão... E principalmente o preço que se vai pagar Ah, também. preço Não tem como aumentaria. praticar, né? Então, existiu pratos que eles colocaram, que os ingredientes que eles utilizaram eram ingredientes caros. E aí Então, você que a gente fez adaptou para um ingrediente mais barato que pudesse ficar na média de valor que a gente pudesse cobrar lá. Né? E Minha mãe atender não- os públicos. Minha mãe E sempre hoje- ensinou, não tem cão casar com gato. Não, mas é isso. Você É. tem que... Eu em casa sou assim, às vezes eu vou fazer uma receita e invento do nada, daí eu começo a ver, 3 xícaras de leite, putz, só tenho uma, Eita, vai um bem. pouco de água. Ela sabe cozinhar, né? Então... Sei não, é. Será? Eu acho que é mais o Miguel, Não, hein? porque em, Eu- ca- Não, já fiz. Será? em casa, por exemplo... Eu fiz um bolo pro meu pai, foi aniversário os dele. meus sabe? amigos, as pessoas que convivem Ele tá comigo, bem? Tá fica bem, graças a Deus. Depois do fica bolo. impressionado com os ingredientes que eu tenho em casa simples, que eu consigo fazer pratos, né? Diferentaços, assim. Exato. Tinha uma vez Então- que minha tia chegou em casa lá e a gente morava no sítio antes. O Rafinha é um amigo de infância, assim. Isso. E é bem longe daqui, uns 40 minutos. E aí chegou, aí tinha uma massa de pastel lá, tinha uma carne, acho que era, eu não lembro se era carne moída. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí tinha acho que era chantilly. Aí eu falei, quer saber, eu vou colocar um pouco de chantilly. Aí minha tia, você é louca! Você vai cagar tudo no pastel! Que não sei. Você acredita que todo mundo comeu e ficou uma Gostou. delícia? Eu fiz um chantilly salgada, louca. É? Mas assim, essa questão, existem ingredientes que ele não harmoniza muito com outros e Falando temperos que eu e errei. tal. Assim, De um jeito Eu não educado, né? Tipo assim, eu sinceramente, às vezes, por Quantas exemplo... pessoas deu dor de barriga? Você viu? Você acredita que hoje tem pessoas que ficam meio assim, nossa, fazer comida pra ti, né? Meio que... Ai, Você fica que- com medo, né? Pô, chefe O meu de namorado cozinha. cozinha super bem. Super bem. E aí ele fica, você não cozinha bem. Mas assim, como ele cozinha muito bem, Você e nem ele é se muito preocupa. crítico em comida, aí eu falo, caramba, como que eu vou fazer, né? Tipo, eu vou fazer, ele vai reclamar da minha comida, eu vou dar 5 tapas na cara dele. Mas assim, hoje, tipo, se alguém tá fazendo algo pra mim com tanto prazer, eu Você nem não vai- posso falar nada, né? Sim. Você Só pode que às até vezes ajudar, eu mas não vai eu reclamar, né? assim, eu consigo comer uma Um pouquinho só. garfada, eu não consigo comer. Só dá aquele Porque migué. aí fez uma mistura de temperos que não harmonizam Que não ficou determinadas legal, né? coisas. E eu fico meio com receio. Eu não Mas é. gosto de falar. Sim, sim. Por exemplo, às vezes eu gravo coisas, eu faço receitas, eu visito restaurantes e tal, Legal. mas eu Bacana. nunca gosto de reclamar do local ou dizer que aquela comida tá ruim e tal. Sim. Sei lá, eu não. Você pode não dar sou um muito- feedback, né? Você pode falar, pô, você você fala assim, poderia olha, mexer você não nisso acha que daqui. não precisa melhorar É, tal coisa assim? Que é até dessa interessante, maneira e né? tal, não sei o quê. Ó, uma coisa até que eu ia falar. Às vezes você chega no restaurante, você chega a ver aquele glamour, né? Todo lá bonito, fora, toda né? aquela coisa louca. Maravilhoso. Mas vocês não têm noção de como é a cozinha, É, sabe? que é o coração. Eu falo... A gente pode chegar num restaurante e pedir pra ver a cozinha? Pode. Vou toda Exato. vez agora ver Pra as cozinhas. entrar, aí já é mais... Você tem que botar um touquinho, você tem que ter um Toquinho, certo tudo, né? cuidado, né, e tal. Aham. Mas assim, você vê o glamour lá fora, você não tem ideia de como é Nem que imagina, o pessoal né? lá dentro da cozinha sofre. A loucura que era. Porque às vezes, muitos existe muito restaurante que não oferece as ferramentas, eu falo, Tudo, né? e uma cozinha adequada para o funcionário Sim. E trabalhar. faz toda a diferença, Eu sinceramente, tem restaurante que eu chego que me dá dó, né? Então, sabe assim? do Eu pessoal. vejo Porque a culpa não limpinho, é nem do cozinheiro, mas assim, né? é uma quintura imensa, assim, um negócio... É uma Você vê a pessoa- sauna. as pessoas E é um suando, né? sofrimento. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, imagina uma pessoa dessa. Vocês não têm ideia de como é sofrido você estar o dia todo dentro de uma Dentro da cozinha muito cozinha. quente Nossa. e que não tem as ferramentas adequadas para você É trabalhar. difícil. É, o próprio E às vezes eu penso assim, ar-condicionado. vou É, tô reclamar vendo ou que- falar Eu fui picar algo, né? ontem, acho que foi ontem. Não achei a tábua, fui picar, nossa, já tá tudo cortado. Que ótimo. Então, A cozinha, então, você viu? É, É. cozinha, sim. você, tipo, até destratar um garçom. Mas Sim. você presta atenção, como às vezes tem pessoas que não olham nem pra cara direito. Ah, do não dá restaurante. nem É bom como se não é dia. uma pessoa, uma pessoa humana que tá ali atendendo. É verdade. Então, vocês, pessoal, chegam em restaurante,
se ponha no lugar, né, das pessoa. pessoas que estão ali, que Sim. trabalham com alimento. Muito bacana esse né? recado, hein, Porque gente? ninguém tem culpa de seus problemas em casa. Com certeza. Eu acho que seus problemas, você tem que se conter, o outro não tem culpa, né? Não. Sim. Olhe pra cara da pessoa, trate Dê bem. um bom dia, E uma isso boa não tarde, acontece, né? numa Estrela de Roma acontece. É. Tem pessoas que às vezes não olham nem pra cara da gente. É caramba. sério. E o que tá na cozinha? Que É tá verdade. sofrendo que o resto... Então, não é só glamour. Aham. Ser chefe de cozinha não é só aquele de estar numa TV fazendo aquelas gravações bonitas, glamurosa. Né? Infelizmente, não é. O normal não é Tem assim. os perrengues da vida. E né? muitos não têm formação. Muitos são Sim. nordestinos, né? Que têm uma experiência, que sabe muito. Teve aquela oportunidade e agarrou, né? Exato. Então, os restaurantes que vocês andam, muitos, que nós andamos, geralmente são nordestinos. É. Ah, Os é? cozinheiros, a O cozinha. povo porque talentoso pra A caramba. comida, né? Ah, E também é um Nordeste, povo é. que Tempero, né? então, que gosta, que sabe também aturar, porque assim, não é Mas fácil. eles aprendem comida internacional, comida... É. Eu conheço pessoas Fazem que muito bem. sabe assim. Parece que fez um legal. curso gastronômico. Exato, e não tem informação nenhuma. Caramba, que bacana. Eu converso com dono de restaurantes. Esses dias eu tava no restaurante do CTN e eu sempre vou lá. Aham. E donos de restaurante falam assim, não, eu não gosto de contratar pessoas que têm informação. Gosto Ele da... fala que assim, bacana, eu- puta oportunidade. Eu faço meu cozinheiro. Gosto de formar a pessoa, né? Ele fala desse É jeito. porque assim, quando você já tem, já vem com a teoria, é difícil a prática ser diferente, porque você aplica a teoria, né? Então, tipo, a pessoa já vem com vícios, Vício, né? Antigos, Exato. é diferente. E geralmente existem chefes renomados e tal, que eles são bem difíceis de trabalhar. Hoje até a gente conversa bastante isso Os estrelas? Isso. Uhum. Então a gente, nas faculdades. Na faculdade a gente fala sobre isso, sobre chefes de cozinha, que são pessoas que têm um entendimento muito, Sim. que é um puta de um cozinheiro, chefe de cozinha e tal, mas Mas que a são pessoas humildade- muito complicadas de trabalhar. A humildade Não, Tem passa muito longe, isso. né? não Exato. sabe espalhar É e muito. explicar o que ele sabe, Pois é. né? Falando É de bem- comida, gente, vamos falar, né, do nosso patrocínio. Com certeza, uma delícia. Maravilhoso. Ah, sabor de família, né, Dai? Sabor de Família tem várias marmitinhas fitness, várias marmitinhas saudáveis, várias isso aí. sopas, vários sucos, tem assados, que o Rafinha tá me devendo uma torta, Depois vocês frango. pesquisam um podcast aí, vocês vão entender essa história. Mas, É, galera, gente, o que episódios. mais chama atenção também é a praticidade, né, galera? Com 5 Passando aqui minutos, pra vocês. aparecendo na tela pra vocês, em 5 minutos você tem uma refeição completa pronta. Ou Então, você conquista o coração de alguma garotinha com os assados, gente. depois, assiste os programas Pra você anteriores, vocês entender vão isso. entender essa história aí. E eu não vou falar nome que eu já levei já. Já levou um carca. Mas enfim, galera, ó, praticidade pra você. Sabor de família tá aparecendo, leia o QR Code. Você tem pratos congelados, mas são uma variedade imensa. Imensa. Você compra isso daí para um mês, praticamente. né? Acho que 3 meses. E aí você evita ficar na fila do supermercado, evita com o consumo do Evita combustível. cozinhar errado. Errar nos ingredientes, como Imagina diz o Roberto. você vai chamar o sogro, a sogra faz aquela comida, não dá certo. Queima a carne igual eu. Faz um bolo e dá dor de barriga, que nem o pai da Dai Mentira, teve. gente, o bolo tá uma delícia. E tem até um story que tem um vídeo que eu fiz de um bolo de nozes com a delícia, com o meu irmão. Olha só. Enfim, galera, conheça o Sabor de Família, coloque a praticidade na sua vida e, claro, pega essa dica, viu? Isso aí. Você faz doces e salgados ou não? Você gosta Faço, de algo eu específico assim? Desenrolo tudo, assim, na cozinha tiver eu na tento, frente. né? Faz o que... máximo, Bacana. o que assim, desafio pra mim, assim, será que esse prato é difícil? Mas você gosta de criar? Gosto. Legal. Aí eu dou minha incrementada, modifico alguma coisa Já e tal. muda. Às vezes eu leio uma receita e disse, não vou fazer dessa forma. Vou mudar. Peraí, acho que isso aqui vai combinar melhor. É. legal. assim, criativo. eu modifico. E Já dá- fez dá alguma que certo. deu muito errado? Que você falou, nossa, não faço Já. isso. já, assim, Não tem por conta como, do né? forno, assim, bem... aí no caso a temperatura ferramenta, tava né? muito Aham. alto esse forno e também já já- deixei queimar Já algumas teve coisas. alguma já. coisa que você fez e, tipo assim, não tinha como voltar atrás, você teve que servir, aí você com aquele carão, assim,
pessoa não vai gostar. Não, isso nunca aconteceu. Em casa já aconteceu. Já teve coisas que eu ia fazer algo, mas que de repente não ficou. E eu de repente mudei a receita e mudei pra outro Caramba, prato. e aí corrigiu e ficou deu bom. certo. Em casa, uma vez eu fui assar um bolo. Olha lá. E aí falam que eu acho que não pode abrir o forno em algum momento, né? Sei Isso, lá. pra não eu- desandar, né? Aí eu bem abri, porque eu queria ver se o bolo tava certo. Eu abri, voltei lá, achei que tava... Eu falei, nossa, tá lindo, tá crescendo, mãe. Aí depois, quando terminou de assar, eu fui ver, eu falei, gente, o que aconteceu? O bolo parecia um vulcão. Fez assim, ó, murchou. E aí minha mãe falou, e agora, você vai servir assim pro seu primo? Eu falei, vou. Aqui, ó, bolo vulcão. Coloquei um monte de chocolate, assim. E tive que ter uma criatividade. Falei pra ele que era bolo vulcão. Até hoje ele pede o bolo pra mim. Olha, tá bom demais. Tem algum prato que você criou, que tá na Estrela de Roma, com nome, alguma coisa específica, particularidade sua? Assim, eu falo que no meu, mas assim, pratos que minha família fazia, assim, coisas que eu gosto muito de fazer, né? Aham, Tipo pão de dois, galinha Nossa, caipira, que eu delícia. amo, que é a prato que minha mãe faz. delícia. Pão de dois, minha avózinha lá Nossa. do Ceará. Ai, não tem como, né? Faz Comida de vó. muito, Nossa né? Senhora. Ela, quando reúne a família lá e tal, lá no Agora- Ceará a gente é muito de reunir pessoas. Ai, É né? legal, delícia. né? O contato. Meio Aqui o pessoal é meio afastado, né? É, mas aí eu convivo muito com mineiro, né? E você acredita que cearense com mineiro, meu Deus do céu, aí Ah, é meio que combinação adora se... boa. E na minha casa é um comida, né? negócio, no Em meu Minas? apartamento lá, é um negócio que a gente gosta muito de reunir. É, Amigos isso e é bom. família, Ah, não é sei o muito quê. gostoso. E vive com muita gente, rola uma comida lá no condomínio, as pessoas já olham pra minha cara assim, aí sabe que lá Ih, já rola vamos muita fazer uma comida festa, e, aquelas- e sente o cheiro lá no condomínio, aí eu fica imagino. falando Com assim, vontade nossa, de é porque é muito cheiro lá que vem do A galera tá louca do pra apartamento conhecer lá. esse apartamento também. Aí os vizinhos de baixo, de cima e Já tal, aí fica ali, já ó. fala. Ó, mineiro, tipo, se você não tomar café na casa do mineiro, você vai pra mim. Se não passar e tomar um café, a pessoa vai um ficar pãozinho brava de com queijo. você. É, então, É, um povo muito mineiro e receptivo, né? cearense, nordestino, quando quer agradar é comida. É, Ah, né? Quando eu volto de lá, meu Deus do céu, eu acho que eu engordo assim uns 5 quilos, sabe? Assim. Eu imagino, todo Sim. mundo... Em casa eu gosto muito de fazer adaptações, tipo, como eu me alimento, eu gosto mais de comida mais fit, aquela coisa, eu faço uma mais adaptação, mudo a receita, faço uma coisa mais, Tira um pouquinho mais do mais gorduroso. fit, eu gosto muito de musculação e tal. Ah, eu- legal, Você legal. cuida. cuido do corpo, né? Então Uhum. eu gosto de dar uma mudada nisso, né? Você tá mais fortinho, né, das gravações, Ah lá. eu achei. Na verdade, O aquilo ali, shape, é o eu fiz uma dieta ali que eu emagreci Tava bem magro, né? em torno de uns 10 quilos. Caramba. Mas isso foi vaidade mesmo, porque Ai, eu me queria... passa a dieta eu que eu vou queria anotar aqui. Aparecer no programa, Não, Magno. eu faço a minha dieta é comer proteína só. Aí você tirou todo o carbo. Eu consegui emagrecer 10 quilos, você acredita? Antes do Caramba. programa. Caramba, bastante. Ali eu tava com 68 quilos. É, eu vi você tava magro. Então eu magro, emagreci muito porque eu queria aparecer magro. Olha, eu sou vaidoso, ó. Nessa parte, eu não tenho muito essa questão de coragem de fazer muita botox, esse negócio estética, essas coisas, né? de harmonização, esse Aham, negócio é, não. Mas harmonização cuidar do sim. corpo em relação a isso, eu sempre... A melhor coisa. Ah, eu já fui mais forte, já fui magro, já fui sarado, já Olha isso já aí. tive várias fases da minha vida. O nosso sócio, ele é aparentemente meio gordinho ali, né? Você tá Ai, vendo, um Lucas. gordinho falso. Ó, o Lucas Mas quê? ele mandou, ele Gordinho mandou, falso, é? ele mandou uma O foto pra Lucas. gente. Você lembra da foto Ele que ele era, mandou? ele era todo fortão. É verdade aquela foto lá, Lucas? Ele fez mas Photoshop, vezes eu acho. acontece. Eu já cheguei... Você souber cara como eu já dele. fiquei bem, sabe? Mas faz Vamos muita colocar diferença. essa foto, pedir pro ó, André colocar a foto do Lucas. Eu, aí. uma semana, eu tava fazendo bonitinho, alimentando saudável em academia. O corpo muda muito, Muda, né, meu? faça uma dieta de proteína que você... No instante... Ó. Mãe, Você por favor, zero Você carboidrato sem proteína. carbo. emagrece, você emagrece bastante. Ó, vamos lá no Sabor de Família pegar só em Só relação proteína. à proteína. É, E, boa. ó, já fácil, hein? 5 minutinhos. Ah, o segredo da Dai, você sabe qual que acredita é? que eles ficam Eu vou falando? deixar ela contar, vai. Não, minha mãe Qual veio o aqui no segredo, outro dia e Ela tava aqui assistindo E já. ele tava assistindo e tal, e ela falou que eu como bastante. Eu adoro comida, gente. Gosto de comer. E aí a minha mãe falou assim: ah, ela é magra de ruim. Só que uma pessoa falou: olha, gente, a mãe da Dai tá aqui falando o segredo Que da ela Dai. toma ela laxante. acredita? Laxante. Eu já tomei, você acredita? É mesmo? Aí, ó, viu? É o mesmo Sério. segredo compartilhado. Pode Sério? falar a verdade agora, Dai. Porque Agora quando você tem muito aquela neura de quer... Né? Emagrecer? Ficar não sei o magrinha. quê, e quer sair com a barriguinha, né? Mais e tal, chapada, blá, blá. né?
Caramba, é verdade? Mas era já laxante mesmo tomei. ou era fruta, mamão, essas Não, coisas? Não, laxante laxante mesmo. mesmo. O pessoal tomava, de né? modelo toma aquele... Olha lá, ó. Tá começando, Lucas. Estão começando. pior que eu não- pior que eu O meu não- amigo, Não, que nem no pior que eu não Serginho sei. Deixa eu Grosso, lhe né? Meu falar, amigo eu tive- manda Eu perguntar. não sei nem o nome, é Eu um tive um negócio período da minha tira o vida que líquido. mais ou menos durante uns 7 anos, eu era tão focado demais no meu corpo Aham. que eu tomava laxante. Sério? Eu não comia pastel, não comia pizza, não comia. Nada. Fiquei anos da minha vida Eu tento não comendo ser essa nada. pessoa. Mas eu fiz durante 7 anos da minha vida. 7 Ai, anos. que Focado ótimo. total. Na verdade, Só eu tô, no suplemento, só tô no- tentando agora, mas é porque eu tenho pedra na vesícula. Então, tipo, ou eu opero ou eu Miguel. paro de comer E o que gordura, bom, né? porque a questão que eu era gordinho, fiquei sarado. E teve muitas pessoas que, tipo, seguiu o meu exemplo. Nossa, Roberto, eu te Ah, é inspirei legal, em a ti, gente que se tu, inspira você muito era, nas tinha um pessoas, corpo né? de uma maneira Ah, e bacana. mudou, Legal. né, e tal. Isso é bacana. pra É meio caramba. difícil, né? Porque você fica muito no restaurante, não? Isso que eu ia falar. As pessoas acham que quem cozinha, que fica muito na Come cozinha, muito, né? Come que bastante. come muito. Só que quando você sente o cheiro direto e lida com Enjoa, comida né? o dia todo, você não tem vontade de comer. É. E eu Acaba acredito que. E o que acostumando. me faz muito emagrecer quando eu tô trabalhando na cozinha, porque Ai, você que não tem ótimo. vontade de comer. É, quando eu faço Eu não sinto. ovo da Páscoa também, eu não Aí o povo só fala, como depois. nossa, tu fica na cozinha e tal e tu não é gordo, né? Uhum. Mas eu não sinto vontade de comer quando eu tô trabalhando na cozinha. Ei. Outra coisa que foi polêmica, assim, que eu falo de muitos falatórios, foi a questão da minha idade. Ah, é verdade. Qual é a sua Assim. idade? Já tá Eu tenho 45 anos. Ô, louco! Sério? É. Caramba. Então, no reality, Eu achando quando eu que era falo mais minha velho que eu. idade, se você ler lá, é só o que tem. Pelo amor de Deus. O que essa 45 criatura Parecia faz? muito novinho. Pois é. Não, Parece, pessoalmente, É, é. não, mas é que no reality ele tava mais Aí eu magrinho falo ainda, assim, parecia muito mais não novo. é, mas eu mais magrinho, eu aparento ser mais novo, né? Ah. Aí o pessoal, meu Deus do céu, o que essa criatura faz? Nossa, o cara parece ser... eu sou mais novo que ele, eu pareço ser pai É. dele, né? Esse negócio todo. Aí as pessoas têm que colocar na cabeça, não é porque a visão que as pessoas têm é que uma pessoa de 40 anos seja uma pessoa, o quê? Velho, né? É. Velha, acabada, que não... Mas eu, graças a Deus, a genética, né? Porque meus irmãos tudo é do mesmo jeito. 45 É, anos. olha Tudo, com minha irmã cara tem de 40 30 e pouco. Genética boa. Você olha, cada um dos meus irmãos não aparenta a idade que tem. Que Caramba. legal, né? Todos Legal. já têm 40. Mas essa história de cozinhar e não engordar, é mentira, ó, o Lucas lá. Ele é dono do Vingadores Pão de Alho ali, ó. Acho que ele come todo dia, cara. Quem cozinha é a Débora. lembra Ah, a que ele Débora que falou? cozinha. É, a Mas esposa eu não dele. sei, questão de já cozinhar doce é meio complicado. Ah, assim, doce é porque difícil, eu sou acho. meio Você é formiguinha? do doce. Ah, eu também É. sou. Eu Eu tô, Se deixar, tô é sério, eu me como um policiando. bolo todinho, tu acredita? Mentira. Te juro. Você podia ter trazido o Um bolo que você falou né, que ó. você fez, hein? Não, né? mas não sobrou, você acha? Ah, Quando que eu então faço ficou ruim? bom mesmo, né? Eu acho. Meu Acabou amigo ontem. fica Vou passado perguntar porque eu pro- como Eu fiz um no bolo sábado, todinho. acabou no domingo. É? Aham. Fiz de prestígio. Olha só. No próximo programa a gente vai ter o bolo da Deck pra saber se é? realmente é bom. A gente vai mandar por iFood pro Roberto. Aí ele vai falar, difícil, esse ingrediente aqui, o que a Dai colocou aqui? Vai falar que é legal porque ele não gosta de criticar. Aí Não, vai sabe falar, quem é? tá, Gente, mais ou eu teve uma época que eu não usava óleo nem manteiga em casa, né? Que eu tava... Eu não uso. Eu também não uso, assim, mas é que meus O pais... que vocês utilizam pra substituir? Mandar uma dica Eu, pra galera óleo de aqui. coco eu usava às vezes. Eu, na verdade, isso foi algo que a minha mãe me ensinou. É. Minha mãe cozinhou em casa de família. Aham. Então eu fui criado da maneira que minha mãe me ensinava muitas coisas. Que bacana. Técnicas e negócios, coisas que ela fazia lá. Que só eles sabem, né? Isso. Tem coisa E que- ela me ensinou que quando você vai fritar algo, você coloca só um pouquinho de água. Aí, aos poucos, a própria carne ela vai soltando É. A água Eu já dela fritei, ali. eu já Dura. fritei carne legal. no limão. e não precisa. Olha só. Mas não precisa. Aí, ó, galera. Você querem bota a só dica? umas gotinhas de De água, água, um ela já pouquinho, aí vai soltando vai a dando aquela gordura aos grelhada, poucos. Você né? não precisa usar azeite, não precisa usar Olha. manteiga, não precisa usar nada. Eu falei pra minha mãe no outro dia, ela fez uma sopa não, acho que era bife a rolê. Eu falei, mãe, quanto óleo! Pelo amor de Deus, eu não vou conseguir comer isso. E, na verdade, assim, quando eu vou fazer algo pra dar um temperinho mais, eu uso banha. Eu já Nossa, usei é também gostoso. banho. Então, Dá. Banho de banha, porco, banha né? eu uso, exato. Ah, Dá um já gosto usei. diferente. Dá um né? sabor maravilhoso. Sabor é diferente. diferente. Claro que você não pode botar muito, né? É. Senão também não, Mas né? um pouquinho Ah, já uma dá delícia. um sabor no baião de dois, que, pelo amor de Deus. Ai, Aliás, eu assim. fiz ontem um baião de dois lá em casa. Ai, Olha só. Como assim?
Cadê esse Ô, baião de tio, dois ô, aqui? Que horas são aqui agora? Aliás, Meio-dia? viram Meio-dia nos e meia. stories aí que eu fiz. Eu fiz o baião de 2 e uma galinha de baião caipira de lá. 2, olha só. Ai, que delícia. Barriga Era chega a uma roncar. pessoa que foi lá em casa que nunca tinha comido comida nordestina. Olha, Se Aí eu fiz apaixonou, uma galinha né? caipira, fiz um baião de 2 e fiz uma farofa de cuscuz, ó. Nossa. e é legal ver a reação da Gente, quando pessoa que for- nunca É, comeu, porque é uma né? pessoa que nunca comeu, Nossa. nunca Quando, comeu quando da for na comida, casa né? do Beto, já leva uns tapuer, assim, ó. Pra levar pra casa. Se eu soubesse, Quer? né? Eu moro com um mineiro, né, também. Ele Nossa, gosta de comida já leva demais, 2. né? Então, quando vai fazer Pra uma comida, não comida é pra pouco, outra. não. É Eu muito. imagino. Eu fiz 2 galinhas pra 4 pessoas. Caramba. Nossa, meu Deus. Gente, quando ele for Panelão receber, vamos salvar o bom de contato dois. do Roberto. Quando ele for Aqui, ó, receber alguém, a gente marca- vai junto. marca Talk E Food finge, lá na ô casa Roberto, do você Roberto. esqueceu o óculos aqui, vamos deixar o óculos ali guardado, a gente finge que vai levar só pra aproveitar e comer Mas também. isso é muito legal. Eu fui uma vez pra Minas participar de um concurso, acho que era Rainha Expo Café. Gente, eu voltei com a cesta de comida, café, eu voltei com um monte de coisa. E, obviamente, com vários quilos a mais, porque todo lugar era um pão de queijo. Não isso sei que o eu quê. falei. Então, e eu E convivo você não com a vai fazer esse família mineiro que ficar eles lá bravo. tem restaurante, tem bar, Ai, que legal. tem hotel, tem fabricam cerveja que é maravilhoso. Meu Ai, que Deus, delícia. Então, é pelo melhor amor que de tem. Deus, assim, eu vou pra lá. Lá em casa é um monte de cerveja, né? Que bacana. Maravilhosa a cerveja. Nossa. Não, a E artesanal vocês não delícia. pensam em colocar lá no Estrela de Roma a cerveja deles, não? Já colocamos, né? Ah, bacana. Só que fica meio que caro pra estar trazendo de trazendo, lá né? do interior de Minas pra cá. entendi. Aí a cerveja já se torna um pouco cara, Mas, né? Uhum. O preço não fica tão Exato. acessível, né? Mas é bem aceita, porque a cerveja é muito, muito boa. Que Bacana. bacana, Maravilhosa, né? Bem- Tem alguma diferença as cervejas? Alguma essência, alguma coisa? Não. Tem, porque tem a IPA, a APA e... Nossa, a IPA é uma delícia, mais Red, forte. Não sei o quê, tem vários nomes lá. Então tem essências de frutas e não sei o quê. Que bacana. É bem bacana. E você Achei pensa em montar um restaurante seu, assim? Respondendo até uma pergunta que me fizeram hoje. Luciano, um abraço. Luciano Serafim lá do Ceará. Ó, Luciano. Amigo do Carlinhos Maia e do Lucas Olha, Guimarães. só. famoso. Luciano, um Carlinhos abraço. E ele me perguntou um sonho que eu tinha muito que eu ainda não realizei. Uhum. Então, o sonho é montar um dia algo Um restaurante Meu? pra você, Sim. sim. que seja Com minha o seu cara, jeito, que né? eu possa... Seu jeitinho, né? Eu sempre falo, um restaurante é como se você estivesse recebendo pessoas na sua casa, né? Verdade. Você escolhe as pessoas que você Por isso que recebe, deve ser né? duro Sim. receber aquelas Você- críticas do Jacana, imagina. Um lugar seu e a pessoa fala mal é Exato. difícil, né? É bem... Mas assim, críticas a gente tem que receber. então Sim, você e aproveitar cultiva, e- né? e- Assim, Eu acho que vai ser utilizar é pra difícil construir. você. Claro que você vai chegar uma época que você vai receber mais elogios. Mas crítica sempre vai ter, né? Porque são Mas gostos críticas é diferentes, bom, né? porque a gente Faz vai você melhorando evoluir. as Melhorando, críticas com e tal, certeza. né? Assim, São Paulo, eu já recebi proposta. Roberto, vamos... Fazer uma Não dá. sociedade Ok, aí. vamos fazer... Mas assim, agora no momento eu não é um interesse. Não é o momento ainda. No meu momento eu preciso me focar, né? Sim, Estudar. terminar, né? Eu vou fazer um estágio num determinado Bacana. local e tal, que eu consiga trabalhar com chefes, né? Uhum. Renomado, que eu não Pra você trabalhei ter uma ainda. noção, né? Porque, Ganhar na verdade, experiência. no Estrela de Roma, era só eu e eu, assim. Uhum. E, E ainda é, não? E Você lá, ainda tá lá, não? as pessoas que estavam lá, pessoas que não tem, que tinham um pouco conhecimento e tal. Pouco que não, entendimento, né? assim. Era limitado. Mas o pouco que eu tive lá na cozinha do Estrela, pra mim foi muito válido, né? Assim, Ah, com certeza. é diferente você estar em casa cozinhando pra 4, 5 pessoas do que você cozinhar pra Pra um um restaurante Muita gente. lotado, né? Aham. Assim, É. Com É o que certeza. eu falo isso pro meu namorado. É diferente de cozinhar pra minha mãe, pro meu pai, meu irmão. Aí eu vou cozinhar pra minha sogra. Não, e você imagina cozinhar pro Jacan? Nossa. Então, Igual aconteceu Imagina. comigo. É, deve difícil. ser Eu muito achando, difícil. e eu tava tão sem noção que eu achando que eu tava arrasando. Mas assim, o que aconteceu lá eu fiz com os ingredientes que tinham lá. Não tem muito o que Né? fazer, né? E eu não tinha como, fiz um parmegiana com extrato de tomate pronto, que eu detesto, que eu nem como, na verdade. Eu odeio aqueles, É horrível. né? aqueles extratos de tomate de pacote, que aquilo ali eu não uso de Aham. jeito nenhum. Mas- Odeio comida que tem condimento, sabe assim. Se eu passar num local, eu consigo sentir o cheiro. A Você diferença. A acredita? diferença. Eu não É. consigo comer, eu não gosto, sabe É, assim. dá Por pra isso ver. que as pessoas olham pra mim e dizem assim, que acha que é difícil cozinhar pra mim, né? Fala Mas assim, eu sou exigente, mas eu não é a exigência da questão de querer andar em local que é alta gastronomia, Sim, não que não é sei o que, isso, não sei o né? que. Ó, pessoal, que nem sempre o lugar é bom não, viu? É. Porque eu já Muitas comi em vezes, muitos locais que muitas a vezes. comida não é boa, né? O que é importante pra mim Do- é ter tempero, né?
Você E lembra de tem algum? temperos naturais. Não, mas eu não vou falar. Não, Mas é bom, já, pô. já comi, já. É Polêmica, bom. polêmica. Não, polêmica. não, a gente consegue nortear os nossos, Caríssimo nossos local. seguidores. E Qual que é a primeira eu letra até do botei nome? lá no F. O F, ó. Aí a galera, ó. Pra E quem não tá foi se tudo, tocando. tudo isso. Eu gravei, tem lá no meu canal. Eu visitei. Aí, ó, Fazendo, vou fazendo. visitar o canal. Qual que é o canal mesmo? O meu, é tudo que você encontra, é Roberto Dinamite Rocha. Roberto Dinamite não Rocha. dá pra Instagram, As redes YouTube. sociais, tudo é Roberto Dinamite Rocha. E tem Estrela de Roma Restaurante também, que é pra seguir lá. Mas Arroba você tá Estrela lá de no Roma Restaurante. restaurante? Como Eu tá? não vou frequente, Aham. às vezes as pessoas me mandam mensagem, mas eu não vou te ver lá, eu tô de tal local, eu tô vindo de não sei da Só onde pra te e tal. ver. Eu disse, pois é, pessoal, assim, eu tô estudando, eu não fico muito lá mais, né? Hoje, é claro, quem tá lá, o meu pai tá lá, fez um tratamento, teve que se afastar, tava com câncer, mas graças a Deus Caramba. tá bem, conseguiu Seu se Francisco tá bem. recuperar, tá ótimo. bom. Já voltou a trabalhar, que é algo que ele ama. Dá vontade de morder seu pai, de abraçar, Meu pai ama sabe? trabalhar e ele tá lá. Vão, visitem lá bem o pra Estrela de ele, né? Roma, provam lá das comidas lá do pesadelo na cozinha. E Ai, que legal. quando de repente, Isaac tá lá querem me também fritando ovo conhecer, errado? eu vou lá, Mentira. manda uma mensagem pra mim, eu dou um pulo lá, vou lá. Manda mensagem no direct do Roberto, fala pra ele vai marcar um dia pra conseguir atender todo mundo lá. Porque, querendo ou não, eu acho que você gostaria de estar todo dia, mas você tem... Não, né, mas Correria, eu né? não correria, posso o estar lá curso. todo dia, né? Sim, sim. Mas O Hércules ainda tá lá? Tá. Tá, que legal. Hércules. O único que foi embora mesmo foi o Nildo, porque Abriu o restaurante montou o dele. restaurante. Que bacana, dele. parabéns, Nilton. E ele aproveitou a questão da visibilidade do soube pesadelo aproveitar, lá né? no interiorzinho dele, lá do Ceará, Que bonitinho. do Piauí. Ficou Não lembro- famoso. Ficou. Ah, que legal. Todo mundo procurando ele pra tirar a foto e o Olha restaurante lotado. Que bacana. Era meio complicado. Eu estar na cozinha e ele também ficava meio... o povo Porque querendo todo mundo queria tirar foto e com não sei o quê. vocês. Aí eu tive que sair. Eu disse, não, vou ficar lá fora, eu recebo as pessoas e tal. Só que agora eu tô Faz menos um lá, social, né? né? É isso. E o Isaac ainda continua? O Isaac tá. Mas agora ele fritou ovo certinho. Hã? Agora ele fritou ovo Frita, ele é certinho. bom, ele vê o que faz lá. Né? Aí trabalha a esposa dele também, né? Ah, que legal. Então. E voltando àquele seu restaurante, você falou que quer do seu jeito, quer com a sua cara. Sim, mas respondendo algo... a pergunta do Luciano Serafim lá, Isso. um sonho é montar algo com a minha cara, do meu jeito, de poder receber as pessoas quem eu quero receber, Aham. né? Sim. O público que eu queira Sim. trabalhar e tal. Bacana. Alguma coisa aconchegante, meio que Legal. parecido com como se fosse uma casa, assim, Uhum. eu acho bem legal. Ah, E você vê bacana. que a grande maioria das pessoas que montam restaurantes, que gravam esses reality, tudo é meio que parecido umas casas, né? Assim, meio... É que fica mais acolhedor, né? eu acho mais eu acho aconchegante. muito aconchegante. Traz Eu o acho que é bem da pessoa. legal, né? Ó, vai ter rede, umas redezinhas assim. ó, Pode depois, ser. Depois, Aí, depois Ei, do almoço, você quer dar nordestino aquela... que num lugar que não tem rede, né? Porque É. come, Fica perdido. Já quer dar aquela come, já deitadinha. quer ir pra rede, né? É. Dormir. É que nem o Godot. chefe Luiz que a gente entrevistou. O chefe Luiz, ele tem um restaurante, o Bongô, aqui em Mogi. É bem Excelente. gostoso, gente. É? Bongo. Quem tiver oportunidade de conhecer, conheça, que é muito bom. E Os restaurantes de preferência que eu gosto são esses que são meio que parecido com casa, né? Isso. E É ele, Bem meio aconchegante, né? aconchegante. ele eu traz, gosto ele também. traz Eu a gosto. vida dele. Com muito verde, sabe assim, esse negócio tudo. Ele fez um acho palco bem com legal, chão assim. de areia no... No Ceará tem muito esses restaurantes. Ah, que assim, legal. né? Eu acho que dá nas- pra você trazer um pouquinho do nas que tem lá. praias e tal. É. Então, o Estrela de Roma, a decoração lá, eles trouxeram um pouco Os do quadros, né? do Nordeste, né? Você vê lá a iluminação. A iluminação com aquelas aquele bolas, negócio assim. todo, eles colocaram um toque de, Mas eu senti falta da de estrelinha. Nordeste. É porque que não é estrela, aquela é que a estrela não já tinha tava condição, apagada. pelo amor de Deus. A estrela dava pra cair na cabeça dos clientes, né? Não viu, não? Já aconteceu alguma Verdade. coisa do tipo, assim, não cair a estrela, mas alguma coisa que muito meio bizarra assim no restaurante que você Cara, lembra que seu pai Foi muito louco que contou? aconteceu, foi nas gravações. É. Você acredita que transbordou? Eu não contei nenhum episódio, nenhum Ah, podcast. exclusividade, que eu gravei exclusividade ainda, aqui Mas agora. vocês No Talk acreditam? Food, hein? Foi, ó. Vocês acreditam que durante as gravações eles mexeram na caixa lá e deixaram transbordar, que a água... A caixa d'água? Vocês acreditam que quebrou tudo do banheiro do que eles tinham feito? Mentira. Nossa. Ai, tudo Aí que eles lá tinham e vai arrumado quebrou. outro orçamento de novo em cima no dia que era pra Da entrega? finalizar da Pra entrega. mostrar? Caiu o teto Nossa, meu todinho, Deus. molhou tudo. Mas foram eles que deixaram. Foi. Ah, então E teve que menos mal. refazer tudo de novo. Caramba. E porque lá é muito rápido, né? Foi.
Quanto tempo gravou os episódios, assim? Foi durante uns 5 dias, mais ou 5 menos. Nossa, rápido, né? Mas a Tudo, né, reforma, ela é feita durante as gravações lá do parque, né? Mas mesmo assim, muito rápido. Entrega né? a chave, Encontro. a gente mal sai, já chegando a equipe todinha de arquiteto, não sei o que. Já uma mexendo e equipe tirar foto. muito grande. Monstra. E E- já Mas perguntam pra você, ó, a gente quer fazer desse jeito, não Não. consultam você, eles a fazem. gente não opina em nada. Caramba. Tudo eles fazem. Tudo. Eles mesmos fazem. Eles são tão muito que eles ali colocam a cara do Da de quem- pessoa, da né? pessoa, Das né? pessoas do que tão lá. jeitinho, Eles né? estudam você, Eu sabem não falei seus nada gostos. que tinha que fazer de forma, a cor, não. E eles tudo deixaram. eles que E você gostou do jeito que ficou. do jeito que tá lá. Que bacana. Do jeitinho que ficou Roberto, muito obrigada pela sua presença. Eu que Espero agradeço. muito te receber aqui com o seu novo restaurante, É isso mesmo, o pra seu, mostrar, novo, né? o seu Quem sabe, né? sonho, né? O seu sonho lá. E realizado. quem sabe um outro reality, né? Com É, certeza, com É porque certeza. no ano passado eu fui convidado para um, né? Masterchef! Eu fui convidado para um no ano passado, Ah, que bacana. do SBT, só que eu não tava muito preparado, o momento não era muito. Achou que não seria... Aí eu não. Mas quem sabe, né? Outro reality Isso aí, já gente. é Parece. bacana, né? E tal. A gente E vai aí você conversando. volta aqui pra falar tudo pra gente. Amador do certeza. Masterchef eu não posso, né? Acho que depois que eu me Não, formar, quem não. sabe. Mas tem que Só- ser muito bom, né? Pra E cima. falando em Masterchef, o amador, eu acho que eles têm que colocar. Eu falo que os ingredientes, colocarem mais ingredientes populares, assim, da. Ah, Porque não é sim. amador. Aí, ó, fica É. a Amador, dica, viu? viu a Masterchef? Fica a Coloca ingredientes que tem na casa Acessíveis, né, pra popular, pessoa. Sim, ingredientes populares que tem Coloca na um casa. ingrediente Mas se a gente difícil. botar uma vieira, pelo amor de Deus, onde é que um pobre Vai vai comprar pegar- a cozinheiro amador comprar uma vieira? Tá doido, né? Lula, não sei o quê. Doideira. Então, eu só acho que eles têm que mudar esse formato um pouquinho, Ó, né? Fica a dica aí, Um Masterchef. polvo, né? Hã? Band também tem uma falha que eles até que melhoraram muito as redes sociais, porque antes, quando eu comecei a gravar, Eles era não- péssimo. E Então, outro defeito que eles têm é porque quem grava os realities, eles não fazem convite pros que gravaram o... Ah, Esse é bem Porque bom. as Seria pessoas têm muita bacana, curiosidade. Ah, como é que tá o fulano? Como é que tá o restaurante? Como é que Sim. tá não sei o quê? um retorno, E existem né? vários programas na Band que podem convidar as pessoas. Convidar a Podem, pessoa. né? Sim. Mas aí quem aproveita muito são os youtubers. Os Ah, YouTubers. é. Tem Vão vários fazer. que cresceram hoje por conta Por causa de... Quais você rede já social, participou no O YouTube? mais famoso assim foi o Gaba. O Gaba. Gaba. Né? Foi Aparecendo aí o Gaba foi o mais... na sua tela aí, galera. Tem lá. Acesse e Vocês, ó, tem muita coisa no YouTube. E no Tem Instagram muito meu e material. do restaurante tem lá os links de tudo que eu já gravei. E vai Bacana. estar, ó, em breve do Talk Food aqui, Sim, vai estar lá, gente. viu? A gente vai aparecer lá Terça-feira. também. Amanhã. Isso, Assiste, terça-feira. eu quero ver Hoje, muita hoje é gente, ó. segunda-feira, viu? Amanhã, hoje tá passando pra vocês terça-feira, mas a gente gravou na segunda. Foi ontem, no caso. Perdendo no Gente, tempo. um beijo. Muito obrigado por mais um episódio de vocês aí. Por gentileza, se inscreve, manda pro vizinho, fofoca bastante, comente, critica o Roberto Mentira. Ele é um amor, Ixi, gente. mais o que já tem lá. Não, que chega, chega. chega. Vou lembrar Brincadeira, vocês, a gente ó. manda bastante elogio. Aqui, ó. Cabelinho. É, tem que Vai ficar ficar- rosa. Vai ficar Vai ficar rosa, rosa, batendo Vai 1.000 ficar inscritos show, aí. Daqui Fica um dia, ó, show. pessoal, vamos seguir aqui o Talk Food, ó. Aí, ó. Isso aí. Apelação do Roberto. Os seguidores aí do Estrela, meu, ó. Ixi, Ai, muito obrigada. agora vai explodir isso daí. Muito Gente, obrigada. Um beijão, gente. Tchau, Um abraço, obrigado. gente. Tchau. Isso aí, foi show.